Olá, está no ar mais uma edição do programa Prosa Cultural e a prosa aula de hoje é sobre empreendedorismo. Para tanto, o convidado de hoje é Ramon Gonçalves, ele que é diretor de Processos e Qualidade da Fundação Percival Farqua. Olá, Ramon, é um prazer recebê-lo aqui para essa prosa aula, para quem nos assiste, né, para os nossos telespectadores da Record e também para o nosso público do YouTube. Obrigado, Larissa, pelo convite para a gente falar de um tema que é muito importante, muito transversal, né, na sociedade, muito falado hoje, que é o empreendedorismo. Vai ser uma prosa muito boa. Certo. Fala um pouquinho de você. Você é de Valadares? Sim, eu sou nascido em São Paulo, criado na Bahia e radicado em Minas. Né, vim para cá desde os meus 15 anos em Minas Gerais. Valadares é a minha quarta cidade em Minas, então já rodei bastante. E tenho toda a trajetória profissional desenvolvida no Vale do Aço e aqui em Valadares, né, trabalhando muito tempo com empreendedorismo, com consultoria. Tenho uma trajetória de 8 anos no Sebrae, trabalhando com inovação e gestão de projetos, também na FIENG e também como professor no SENAC. Também fui professor da pós-graduação na Univale e hoje estou num novo desafio na Fundação Percival Farqua, gerenciando essa área de qualidade e processos. E o empreendedorismo sempre esteve presente nessa trajetória, desde quando eu comecei dando aula no SENAC, que era esse tema, mas também pela vivência profissional, porque a gente vai ver que é um tema muito transversal e vai muito além de abrir uma empresa. Exato. E para começar a nossa prosa aula, dá assim, uma definição para quem está nos assistindo, o que é o empreendedorismo, quais são os tipos, os vieses. Sim, sim. O empreendedorismo, nós temos dois vieses principais, Larissa, que são, quando a gente fala em empreender, sempre pensa assim, em abrir empresa, abrir um negócio, que também é uma compreensão válida do termo, mas o empreendedorismo ele é mais amplo. Ele é um conjunto de comportamentos, que distinguem um profissional, um empreendedor de sucesso. Então, esses comportamentos têm toda uma origem teórica muito massiva, muito sólida e eles permeiam muitos processos hoje nas relações de trabalho. Então, o empreendedorismo ele é um conceito muito amplo que, para resgatar, vai muito além de abrir um negócio. Mas tem esses dois entendimentos, abrir um negócio, empreender e a parte comportamental, que é a parte da característica do comportamento empreendedor. Mas, em resumo, é essa capacidade de identificar problemas, identificar oportunidades e desenvolver soluções para esses problemas. E, ao mesmo tempo em que você gerencia, direciona recursos com eficiência para chegar numa solução, para chegar num objetivo, num determinado contexto. E esse contexto pode ser um mercado, então, quando eu abro uma empresa, atuo no mercado, mas também pode ser um projeto pessoal, um projeto de impacto social, uma nova iniciativa, uma nova prática dentro do setor onde você trabalha, também é empreender. Exato. Então, nesse sentido, assim, todos os profissionais de quaisquer áreas, eles têm condição de ser empreendedores. Por exemplo, um professor empreendedor, não é verdade? Justamente, que quer implantar um projeto específico dentro do seu curso. Justamente, um professor, em qualquer contexto, até na vida pessoal, quando você tem um projeto, se planeja para alcançá-lo, porque falando um pouco mais dessa base teórica, né, que o empreendedorismo, ele quem lança as bases mesmo é o Schumpeter também, que ele também lança as bases da inovação. Até o Felipe, né, que foi entrevistado aqui, falou de inovação, citou também o Joseph Schumpeter. Mas quando ele fala lá no seu livro de Destruição Criativa, estão muito juntos, atrelados, né? Quando o Schumpeter traz esse conceito o inovador, da inovação, como uma oportunidade de desenvolvimento ali para as empresas, ele também trata do empreendedor, que é o agente de mudança, o agente que catalisa a inovação. Então, lança essas bases lá nesse livro, nesse conceito de destruição criativa. Aí o conceito é trabalhado também pelo Peter Drucker, mas ele tem uma grande revolução, assim, se é bem sintetizado, quando a ONU convida um psicólogo americano lá da Universidade de Harvard, que é o David McClellan, para fazer uma pesquisa
em diversos países, em diversos continentes, sobre quais as características que distinguem um empreendedor de sucesso. Então, ao longo de 2 anos, quase 3 anos, o David McLellan faz esse tour no mundo, entrevistando empreendedores, independente do conceito, muita pesquisa, né? Um processo metodológico muito rígido, e ele observou que há características que distinguem um empreendedor de sucesso, independente do contexto socioeconômico onde eles estivessem. Por isso que ele foi em vários continentes e chegou num conjunto de 10 características do comportamento empreendedor, e aí por isso que direcionam muito o empreendedorismo para esse ramo comportamental. Porque nós temos 10 características, essas 10 características estão agrupadas em 3 conjuntos, né? Você tem um conjunto de realização, de poder e de planejamento, e dentro desse conjunto você tem 10 características. E para cada característica você tem 3 traços de comportamento que atestam que você tem aquela característica. Então você tem três conjuntos, 10 características e 30 comportamentos, né? Que são vários, que vale uma pesquisa aprofundada sobre ele, mas eu acho que a gente consegue citar aqui as 10 características do comportamento empreendedor, e é importante que o nosso espectador veja que é uma coisa que é muito transversal. Então, quando eu falo de características do comportamento empreendedor de realização, a gente tem a busca por oportunidades e iniciativa, que é ter proatividade, estar atento às oportunidades de melhoria, às oportunidades de negócio, correr riscos calculados, saber verificar todas as alternativas, saber ter planos B, né, para quando algo dá errado, então correr risco calculado, ter um alto nível de exigência de qualidade e eficiência naquilo que você faz, ter comprometimento, né, se comprometer, ter autorresponsabilidade com os resultados daquilo que você empreende, ter persistência também, que é perseverar diante das dificuldades, mas sem teimosia. Então, são 5 características que estão dentro do grupo de realização. Aí, quando a gente vai para o grupo de planejamento, a gente tem outras 3 características, que é busca de informações, que é quando o empreendedor, a pessoa busca muito conteúdo, é sempre curiosa, sempre busca informações. Vai fazer aquela base toma decisões teórica. Baseadas em dados, justamente pesquisa. Então, é uma característica de comportamento empreendedor. Planejar e monitorar sistematicamente é outra característica. É saber planejar, quebrar um objetivo em diversas subtarefas e também estabelecer uma rotina de monitoramento, porque se você só planeja, às vezes o planejamento vira um documento de gaveta, então você tem que monitorar. E outra característica é o estabelecimento de metas, saber estabelecer metas e se guiar por elas. Então, são outras 3 características dentro do conjunto de planejamento. E, por último, a gente tem um conjunto de poder, que fecha as 10 características com outras 2, que é autoconfiança e independência, que é uma só. Autoconfiança e independência é a pessoa ser confiante, confiar naquele planejamento que ela colocou, e a capacidade de criar uma rede de contatos e persuadir, né? Então, aí a gente tem 10 características que são diversas, que são múltiplas, mas que quando a gente se debruça sobre elas, a gente vê que são características que distinguem não só o empreendedor, mas também um profissional, um aluno, uma pessoa que se projeta no mercado, que precisa ter essas características, né? Ter iniciativa, proatividade, saber planejar, saber estabelecer metas, ser persistente. Então, isso coloca o empreendedorismo nessa seara mais comportamental. E aí o empreendedorismo ele se expande, né? Quando a gente pensa em inovação, aí a gente tem outras características que se agrupam a essas, que também tornam o profissional um agente de mudança, um agente inovador, e a gente abrange também a cultura empreendedora, que ela ainda é mais abrangente, porque ela trabalha o território, a noção do território empreendedor também, quanto que aquele território é propício para que para que seja mais fácil que as pessoas busquem conhecimento, por exemplo, né? Um território que tem muitas universidades, ele é um território que geralmente facilita para que o empreendedor busque conhecimento. Sim. Então, vai se expandindo esse conceito, mas o empreendedorismo passa por isso. E aí, quando a gente vai abrir uma empresa, é uma forma de empreender que também demanda alguns cuidados específicos, mas que também o sucesso passa muito por esses comportamentos. Mas, Larissa, é curioso dizer que também nós temos empreendedores no mercado, pessoas que têm empresa, mas que não necessariamente têm
todos esses comportamentos. Então, muitas vezes a gente vê, eu trabalhei muito tempo com pequeno negócio, a gente vê pequenos negócios que estão ali no mercado, mas muito desestruturados, porque faltam nessa figura de liderança essas características de comportamento empreendedor. Sim, os elementos, né, para poder realmente o empresário ter esse viés mesmo empreendedor, não é? Justamente, levar o sucesso. Por isso que a gente sempre fala, ser empresário não necessariamente quer dizer que é empreendedor, e ser empreendedor não necessariamente quer dizer que você tenha uma empresa, né? Como a gente já falou, em diversos contextos a gente pode ser empreendedor. E aí, qual que seria o primeiro passo assim, para a pessoa abrir um negócio? Pensando no empreendedorismo enquanto abertura de negócio, né, a partir dessa contextualização que a gente fez do comportamental, uma dica que é muito importante, que muitos negócios eles naufragam em função de falta de planejamento. Né? Você, às vezes, se apaixona por uma ideia, vai abrir um negócio, só que aquele negócio não tem mercado naquele local ali para ele, mas você está apaixonado por aquela ideia, empreende, quebra, ou vai no mercado que é muito concorrido e você não tem as mesmas condições de concorrer. Então, é importante o planejamento, que é uma característica empreendedora. Só que qual ferramenta que a gente pode sugerir para quem quer abrir um negócio? A gente tem o Business Model Canvas, né, que é um quadro de planejamento, que é o Canvas, que até é muito popular, que muito se falava do plano de negócio, só que o plano de negócio ele é mais robusto, é super indicado fazer, porque ele é um nível de detalhamento muito maior do planejamento, mas para começar, é interessante avaliar se aquela sua ideia de negócio, se aquela iniciativa, ela pode prosperar a partir do Canvas. O Canvas é um quadro que tem 9 blocos, mas esses 9 blocos, eles respondem basicamente a 4 perguntas. O que eu vou fazer, como eu vou fazer, para quem eu vou fazer e quanto isso vai me custar. Sim. Então, quando você pensa, o que eu vou fazer? Qual que é a sua proposta de valor? E aqui mais ainda, não só a proposta de valor que é o diferencial, porque muitas vezes eu quero me posicionar no mercado com um determinado negócio. Só que aquele mercado, muitas vezes, já tem outros concorrentes fazendo, então é importante pensar qual que vai ser a minha proposta de valor, qual que vai ser o meu diferencial. Sim. Né? O que eu vou entregar diferente no mercado, o que eu vou trazer de diferente. Então, essa é a reflexão do o quê. Aí, quando a gente vem para outra pergunta, o para quem, a gente pensa... O público-alvo, né? Público-alvo, qual que é o segmento, como que eu vou me relacionar com esse público. Esse público existe no espaço geográfico em que eu estou? Se ele não está, onde que eu posso remodelar meu negócio para atender o público local, ou eu posso pensar numa alternativa de um negócio digital para encontrar um público... E a terceira, quais seria? A terceira e a quarta? A terceira e a quarta. A gente tem o para quem, o como, né, que é o como que eu vou fazer isso, como que eu vou estruturar meu negócio, aí entra qual a forma jurídica, quais os recursos, quais os processos que eu vou ter na minha empresa, o que eu vou terceirizar ou não, e o quanto, né, o quanto que isso vai me custar e o quanto que eu preciso arrecadar no mercado de faturamento para que o meu negócio seja viável. Então, são 4 perguntas que você tem que tentar responder com o maior nível de assertividade para que o negócio tenha mais sucesso. Pois é. E você que está nos assistindo, né, já tem uns bons elementos para poder, caso vocês tenham uma ideia, uma vontade, aí o ano está começando, quem sabe, né, finaliza um ano, de fato, empreendedores. Sim. Muito obrigada, Ramon, por essa super aula. Foi um bate-papo, né, super interessante, super esclarecedor e inspirador também. Tá? Que bom. A gente agradece mesmo a Sim. sua presença. Obrigado. Eu que agradeço. A oportunidade de falar de empreendedorismo sempre me é muito cara e estamos aí à disposição. Certo. E fica por aqui mais um Prosa Cultural. Até a próxima edição. Forte abraço.